Olá, pessoal! Sejam bem-vindos ao nosso canal. Desta vez, vamos apresentar alguns lugares que costumam aparecer somente em histórias de fantasia. Um lugar fora da realidade que fará você esquecer de estar na Terra. Você se sentirá dentro do mundo de fantasia da Terra-média, de Tolkien, ou que está em algum outro planeta. Ficou interessado? Então, vamos começar. Costa Ponani. O Mar Vermelho se abriu para permitir que os hebreus, liderados por Moisés, escapassem da perseguição dos faraós enquanto fugiam do Egito. Pessoal, vocês já ouviram este episódio do Antigo Testamento? Os estudiosos modernos consideram esta história uma bela lenda, e mesmo dentre os fiéis, muitos dizem que se trata de uma parábola. Mas, recentemente, devido a alguma força desconhecida, parece que a lenda foi reavivada. Em 2018, ocorreu uma enchente devastadora que atingiu o estado de Kerala, na Índia. De acordo com vários especialistas, esta foi a pior inundação dos últimos 100 anos, afetando centenas de pessoas e causando prejuízos estimados em milhões de dólares. Mas, quando as águas baixaram, as pessoas que estavam em meio às desgraças puderam sentir uma alegria ao virem uma paisagem. Exatamente, a faixa costeira sofreu uma alteração e o mar se abriu, surgindo uma longa e estreita faixa de areia. Quando se olha por cima, as pessoas caminhando pela areia da Costa Ponani têm-se a impressão de que o mar está dividido. Até o momento, ainda não foi desvendada a causa deste fenômeno. Caverna Prohódina. A Caverna Prohódina é um lugar que não se pode deixar de visitar quando forem à Bulgária. A caverna está localizada a apenas 100 km de Sofia, capital da Bulgária, que é um pequeno país da Europa Oriental, e de carro o acesso não é tão difícil. A Caverna Prohódina é a caverna kartística mais alta da Bulgária, mas o atrativo da caverna não é esse. Há 2 buracos no teto da caverna, com formatos idênticos, que parecem 2 olhos. Quando se olha bem de baixo, parece que há também um nariz e uma boca no teto, dando a impressão que está sendo observado por um rosto gigante. Os moradores desta região referem-se aos buracos como os olhos de Deus ou olhos do diabo. Para as pessoas que têm um coração fraco, podem se sentir bastante incomodadas com essa imagem. Até pessoas que convivem com um transtorno delirante há anos dizem que nunca se sentiram tão vigiadas. Oceteio Fall. A paisagem cenográfica do Parque Nacional de Yosemite, na Califórnia, Estados Unidos. O local mais bonito do parque fica no lado leste de uma montanha rochosa, chamada El Capitan. Se você se aproximar deste penhasco a partir de um determinado ângulo, conseguirá ver um enorme rio de fogo em cascata descendo a encosta. Parece uma erupção vulcânica, ou mesmo um rio de metal fundido em chamas, que costuma aparecer no mundo das fantasias. Claro que não há gnomos aí, então, se você tinha alguma esperança de tomar um copo de cerveja com um homem barbudo, pode esquecer. O rio de fogo é uma ilusão de ótica, sendo possível ver o Oceteio Fall somente quando o sol se põe e emite essa coloração. Um fenômeno muito raro que ocorre apenas em alguns dias do mês de fevereiro e somente é visto quando o tempo está bom e as águas das cachoeiras não estão congeladas. Lago Manchado. Na Colômbia Britânica, no Canadá, existe um lago chamado Tlaloc, também conhecido como Spottek Lake ou Lago Manchado. No verão, quando ocorre a evaporação quase completa do lago, aparecem as formações dos minerais coloridos no fundo do lago. Mas essa não é a única atração do lago. As poças que se formam no fundo do lago são de uma beleza sem igual. São muitas poças de círculos quase perfeitos, como bolinhas coloridas. É como se um pintor de arte abstrata gigante usasse o fundo do lago como tela e desenhasse diversas bolinhas. No entanto, o Lago Manchado é considerado sagrado para os nativos de Okanagan e é necessário a permissão do chefe da comunidade para entrar. Se você é do tipo de pessoa que tem tripofobia, ou seja, alguém que tem medo de buracos agrupados,
você pode se sentir desconfortável ao ver o lago cheio de buracos coloridos. O Lago de Sangue do Inferno. Talvez já tenha ouvido falar sobre a lenda de Elizabeth Bathory, também conhecida como a Condessa de Sangue. Bathory, que era uma nobre mulher do reino da Hungria, teria residido no castelo de Katice, na atual Eslováquia, e se banhava no sangue das donzelas virgens para preservar sua juventude. No entanto, alguns historiadores modernos acreditam que esta história foi inventada para prejudicar Bathory, sendo ela, na realidade, bem diferente. Se Elizabeth Bathory fosse realmente a Condessa de Sangue, ela ficaria encantada com a Lagoa de Sangue do Inferno da cidade de Beppo, no Japão. Embora algumas pessoas na Idade Média acreditassem que realmente o lago estivesse cheio de sangue, o que obviamente não é verdade, este lago nada mais é do que uma água comum, contendo grandes quantidades de óxido de ferro e óxido de magnésio. As pedras do lago também são avermelhadas por estarem expostas por séculos a esta água quente. Mas não é recomendado entrar neste lago de sangue, pois a temperatura dele é de aproximadamente 78 graus Celsius e há riscos de sofrer queimaduras. Ou seja, ele faz jus ao seu nome, Lago de Sangue do Inferno. Se quiser sentir a água de qualquer jeito, recomenda-se colocar apenas os pés num espaço reservado para isso. Este pode ser o lugar perfeito para filmes de terror. Floresta de Pedra. O local com a mais estranha coleção de rochas do mundo fica na Floresta de Pedra, na província de Yunnan, na China. A paisagem ali faz lembrar pinturas surrealistas de artistas como Salvador Dalí. É uma paisagem fantástica, como se criaturas e árvores que aparecem em sonhos estranhos tivessem sido transformadas em pedra num segundo. A Floresta de Pedra começou a se formar há aproximadamente 250 milhões de anos, quando a área ainda estava submersa. As rochas calcárias macias no fundo do mar apareceram quando a água do mar baixou, ficando expostas ao vento, à chuva e ao refluxo e fluxo das marés durante milhões de anos, resultando nesta estranha silhueta. Esta estranha floresta de pedra sobreviveu às eras geológicas e permanece presente ainda hoje. Talvez até os dinossauros puderam contemplar essa histórica floresta de pedra. A ponte construída a rama. Como começamos este vídeo na Índia, eu gostaria de encerrar o vídeo também na Índia. Existe um episódio interessante no Ramayana, o épico sânscrito indiano. O grande herói indiano Rama estava em conflito com o rei demônio Ravana, da ilha de Lanka, atual Sri Lanka. Certa vez, o rei demônio Ravana raptou a esposa de Rama, a Sita. Então, Rama compõe um exército contra Ravana, mas seus homens não conseguem chegar à ilha. Então Vanara, uma tribo de macacos aliados a Rama, trouxe muitas pedras flutuantes e construiu uma ponte para atravessar o estreito que separava Lanka da Índia. Dizem que a ponte de Rama, Setubahanda, que liga o continente e a ilha através de longas águas rasas, foi criada desta forma. A ponte de Rama, também conhecida como Ponte de Adão na Europa, parece ter sido criada de forma artificial. Como os holandeses na Idade Média conseguiram tomar posse de territórios pelo mar, não haveria razão para que os antigos reis indianos, com muito mais recursos, não o conseguissem isso. Claro que não foi um macaco que construiu esta ponte, mas, mesmo que por acaso tenha sido um humano, o esforço aplicado é espantoso. Parece que, até o século XV, era possível atravessar a ponte de Rama a pé ou a cavalo. A habilidade humana na construção dessa ponte pode ser equiparada à da construção das pirâmides do Egito. Apesar de que algumas pessoas acreditam que a ponte de Rama foi formada pela força da natureza. Mas os especialistas não sabem explicar como isso pode ter acontecido. Por hoje é só, pessoal. Obrigado por assistirem até o final. Claro que existem outros lugares fantásticos além dos que lhes mostramos. Quais os lugares que já ouviram falar e gostariam de saber um pouco mais sobre eles? Gostaríamos muito de saber a opinião de vocês nos comentários, pois seria interessante para prepararmos o próximo vídeo relacionado a este tema. Faça uma viagem divertida e compartilhe suas experiências. Chegou a hora de nos despedirmos. Espero encontrá-los novamente. Tchau!